Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 32, por favor. A temática que a gente vai trabalhar nessa noite é essa aqui, para te lembrar de tropa de elite. Missão dada é missão cumprida. Viu, Wilton? Lembrei de você essa semana. Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida. Às terças-feiras, eu caminho com um grupo de homens que são bênção na minha vida, numa trajetória da gente amadurecer nas Escrituras, prestar contas uns aos outros, cuidar uns dos outros e crescermos à imagem de Jesus Cristo. A gente procura cumprir aquilo que Jesus nos designou como ordem, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E à medida em que a gente se encontra toda terça para almoçar, e passamos ali 90 minutos juntos, falando da vida, falando sobre as Escrituras, estudando sobre o capítulo de algum livro que a gente escolhe para amadurecer na intimidade com Deus, a gente tem chegado a uma conclusão que cada vez se fortalece mais no nosso coração. O amor de Deus por cada um de nós é impressionante, é gerado, é extravagante, é assustador. E esse texto de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 35, como toda a Escritura, nos mostra que Deus tem um plano, que é um plano de salvar a minha vida e salvar a sua. Desde a queda de Adão e Eva, Deus revela esse plano em Gênesis 3, de que um dia traria o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e lidaria de uma vez por todas com os efeitos desastrosos do nosso pecado. À medida que você vai lendo o Testamento, a pessoa de Jesus Cristo, ela vai se tornando em evidência, ela nasce, o Antigo Testamento projeta Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus nada faz senão dizer, o reino de Deus chegou, eu cumpri a revelação do amor de Deus, eu sou o cumprimento pleno da vontade de Deus. A Trindade, Deus vida. Em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, Paulo começa a descrever de que na eternidade, antes de Deus ter me criado, te criado, ter criado qualquer galáxia, ter criado o planeta Terra, a Trindade ela elabora um plano de amor. O Pai resolve nos escolher em graça, resolve nos amar. O Filho, na eternidade que é Jesus, resolve morrer por nós, para nos resgatar da maldição do pecado. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nesse plano que é elaborado na eternidade, antes de nada existir, o Espírito Santo diz, eu vou morar neles, eu vou convencê-los do amor de Deus por eles, e além disso, eu habitarei neles para ser o resgate, para viver neles, até que tudo se cumpra, até o retorno de Cristo. A gente vê ao longo das Escrituras que Jesus recebe uma missão. E como diz, já citado aqui, Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, missão dada, missão cumprida. E Jesus leva isso ao pé da letra. Quando a gente vai para os versículos 27 até o versículo 30, esses versos nos mostram que depois de 3 anos de caminhada, capítulo 1 ao capítulo 7 de Marcos, eles perfazem essa trajetória, cerca de 3 anos da caminhada de Jesus com seus discípulos. Nesses 3 anos, Jesus ressuscita mortos, expulsa demônios, confronta a liderança religiosa, anda sobre as águas. Nesses 3 anos, Jesus multiplica pão, multiplica peixe para alimentar uma multidão. Nesses 3 anos, os demônios são obrigados a se prostrar diante de Jesus, tamanho. Nesses 3 anos, os discípulos comem, bebem e dormem ao lado de Jesus, ouvem suas palavras, eles têm experiências profundas com esse homem, que é homem como eu e você, desfruta da nossa humanidade, mas ele é diferente de qualquer ser humano que já pisou sobre a face da terra. Os 7 primeiros capítulos nos mostram isso, esses 3 anos de caminhada. E depois desses 3 anos, Jesus agora indaga a seus discípulos a respeito de sua identidade. O versículo 27 diz que Jesus e seus discípulos partem para a aldeia de Cesareia de Filipe,
Enquanto ele está indo, ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas falam que eu sou? O que as pessoas, dado o tamanho, a quantidade de milagres que eu realizo, qual é a minha fama aí entre os homens? E aí os discípulos começam a responder: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Só que Jesus não pode ser João Batista, porque João Batista era seu primo, o havia batizado. João Batista era contemporâneo de Jesus. Outros dizem que o Senhor é Elias. Não, eu não sou Elias. Quem veio no espírito do profeta Elias foi João Batista, pregando batismo para arrependimento. Outros dizem que o Senhor é algum profeta poderoso. Agora Jesus olha para os seus discípulos: e vocês que caminharam comigo, comeram comigo, dormiram ao meu lado, ouviram meus ensinos, partilham comigo da vida do reino, depois de 3 anos juntos, é um tempo bom, né? 24 horas, 3 anos, o que vocês dizem a meu respeito? Na opinião de vocês, quem eu sou? Pedro toma a palavra. Ele era uma espécie de representante dos outros, dada a sua personalidade, sempre para frente, extrovertido, expansivo. Pedro diz: tu és o Cristo. Cristo significa no original ungido, o Messias. Tu és o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. O Senhor é o filho de Davi, que vai nos libertar do jugo da escravidão. O Senhor é ele que Moisés prometeu que viria, o grande profeta que surgiria no lugar dele. O Senhor é a revelação de toda a vontade de Deus. Pedro faz uma revelação estonteante a respeito de Jesus. O Senhor é o homem mais importante da história. É a seu respeito que toda a escritura do Antigo Testamento, os 39 primeiros livros, falam. Só que no verso 30, Jesus deixa claro que precisava explicar melhor a sua missão. O verso 30 nos diz: advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Não ensinem para as pessoas que eu sou o Messias, porque vocês não entendem a natureza do meu ministério. Vocês me veem, mas vocês não veem. Vocês convivem comigo, mas vocês não me conhecem com intimidade. Vocês precisam conhecer verdades que ainda vocês desconhecem a respeito do meu ministério. E aí no verso 31 e no Jesus orienta seus discípulos a respeito da natureza de sua obra. É como se Jesus agora pegasse seus discípulos e dissesse: vem cá, vamos caminhar tete a tete, quero olhar nos olhos de vocês. Chega de multidão, chega de milagre, chega de multiplicar pão e peixe, ressuscitar morto, chega de tanta coisa extraordinária. Chega, agora vamos caminhar, olho a olho. Eu quero falar para vocês o que o Cristo fará, o que o Cristo passará. E aí ele fala no verso 31 e 32 a natureza de sua missão. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e depois ressuscite. Olha como começa o versículo 32. E isso lhes expunha claramente. Os discípulos entendiam que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus. Só que eles não compreendem como esse Cristo viverá. É por isso que Jesus diz: não conta para ninguém que eu sou o Cristo, porque vocês se assustarão quando eu começar a contar pelo que eu terei que passar. Eu vou ter que morrer por vocês. Eu serei espancado, cuspido, humilhado, traído, abandonado pelo grupo de 12 que caminhou comigo por 3 anos. Eu terei que carregar em mim, sobre mim, a maldição dos pecados de vocês. Eu terei que cumprir a profecia de Isaías capítulo 53, que diz que o Filho de Deus, o Messias, é um servo sofredor. Ele vai como ovelha muda até o matadouro, e ele não vai abrir a sua boca.
ele vai ser traspassado pelos nossos pecados, ele vai ser moído pelas nossas iniquidades. O castigo que vai ser lançado sobre ele nos trará a paz. Pelos seus machucados, por sua obra, nós seremos sarados. Nós seremos reconectados como filhos de Deus. Os discípulos se assustaram, porque eles não conheciam essa dimensão da vida do Cristo, do Filho de Deus que viria ao mundo. Os discípulos tinham tanto desconhecimento disso, que nos dias seguintes, Jesus começa a caminhar só com os seus discípulos, e ele repete isso em várias outras ocasiões. Capítulo 9, verso 30 e 32, no capítulo 10, versos 32 a 34, Jesus volta a dizer claramente aos seus discípulos: eu vou morrer, gente, eu vou ser traído, gente, vocês vão me negar, eu lavo os pés de vocês, mas vocês vão me abandonar, vocês me odeiam, vocês caminham comigo, mas os afetos de vocês não estão conectados a mim. Eu alimento vocês, eu realizo milagres na vida de vocês, eu criei vocês, eu sustento vocês, mas ainda assim vocês me rejeitarão. É necessário que eu seja moído, que eu seja oprimido, humilhado, esbofeteado, rasgado, para que vocês sejam salvos. Isso precisa acontecer. Mas os discípulos não conseguem compreender esses aspectos da vida e obra de Jesus Cristo. Qual a conclusão que a gente chega nessa rápida reflexão? A primeira conclusão, meus queridos, é que Jesus conhecia sua missão com clareza desde o nascimento, desde o princípio. Quando Jesus era um bebezinho, um velho chamado Simeão tomou ele nos braços, quando seus pais foram apresentá-lo no templo, e disse: esta criança, ela está destinada para levantar muitos e destruir outros. Aquele velho olha para José, olha para Maria e diz: aguenta as pontas, vocês vão sofrer por causa desse menino, uma espada vai cortar o coração desse menino. Simeão já estava dizendo, com um bebezinho de 40 dias nos braços: esse menino veio para morrer. Não adianta sonhar que ele seja médico, empresário, funcionário público, ele vai morrer. Sonhos comuns que a gente tem para os nossos filhos, não adianta vocês terem com ele, não. A vida dele é para a cruz. Quando Jesus cresce, ele vai ser batizado por João Batista, o céu se rasga, o Espírito desce, e uma voz é ouvida do céu: esse é meu filho, eu me alegro nele, ouçam-no. No dia seguinte, João Batista, que batizou Jesus, aponta para ele e diz: está vendo aquele homem ali que está andando? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai morrer. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu não vim para ser servido, eu vim servir e dar a minha vida para salvar a muitos. No Evangelho segundo João, Jesus diz: voluntariamente eu entrego minha vida, ninguém a tira de mim. Ele conhecia desde o princípio sua missão, voluntariamente ele dá a sua vida para salvar um povo da maldição de seus pecados. Uma última conclusão que a gente tira desse texto é que a cruz e a ressurreição são o coração do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se você ligar a sua televisão e ouvir qualquer suposto profeta, pastor, ou seja, quem for, com as escrituras abertas, se você for a algum prédio como esse, que na porta tem uma fachada com o nome de igreja, e ali, em algum momento, a Bíblia será aberta, mas à medida em que ela for sendo ensinada, não se falar sobre morte e ressurreição, sobre cruz e ressurreição, não se falou sobre o Evangelho verdadeiro. Evangelho significa boas novas, a melhor notícia que o ser humano pode ouvir. Seus pecados estão perdoados.
Deus matou alguém no teu lugar. Deus precisou se tornar um assassino para poder te resgatar de você mesmo e da maldição do seu vil pecado. A Trindade na eternidade te amou de uma maneira tão incompreensível que o Pai, por graça, resolve te escolher. O Filho, por graça, voluntariamente decide se entregar. E o Espírito Santo, por graça, voluntariamente resolve convencer você de tudo isso, habitar em você e permanecer em você até a salvação para todo sempre. Toda a mensagem das Escrituras converge para esses dois pontos. Alguém morreu em meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, para garantir a todos aqueles que nele estão, vitória também sobre a morte. Para concluir tudo isso, como é que a gente pode aplicar isso? Em outras palavras, como é que a nossa vida pode mudar a partir desse texto? O que Deus quer de mim e de você? Quando sairmos por essas portas aqui, como é que podemos exercitar tudo isso? Uma primeira aplicação que eu sugiro a cada um de nós é que o maior e mais grave de todos os problemas foi de uma vez por todas resolvido. Há perdão ilimitado para os nossos pecados. Nosso problema principal, não é conta bancária, não é câncer. Nosso problema principal é pecado, é a ira de Deus contra nós, querendo nos destruir por ser justo, mas por ser amor, também Deus é amor, Ele providencia o Cordeiro que morre e ressuscita para nos substituir, receber a nossa pena, a nossa maldição no Calvário e nos garantir vitória sobre a morte. A melhor de todas as notícias, há perdão ilimitado para os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Isso somente em Cristo Jesus. A segunda aplicação, caso você esteja realmente em Cristo, e estar em Cristo é muito mais que ser membro de uma igreja, um rótulo denominacional. Caso você esteja realmente em Cristo, eu quero convidar você a exultar, a se alegrar profundamente, porque você foi feito filho de Deus, você foi inserido na família de Deus, você agora é cidadão de um reino eterno de amor e justiça, e você possui Deus como fonte de paz, de consolo e alegria sem fim. Ao passar pelas lutas dessa vida, pelas inconsistências do dia a dia nesse mundo debaixo do céu, se Cristo habita em você, e se você ressuscitou dentre os mortos com Cristo Jesus, você pode viver em paz, porque Deus caminhará com você, por onde quer que você ande. Deus nunca te abandonará. Terceira e última aplicação. Agora eu quero falar a você que porventura tem entrado por essas portas, abatido, cansado, sobrecarregado. Eu quero falar a você que é religioso. E eu quero falar a você que é religioso, membro dessa igreja, que auto-enganado está achando que é cristão, mas não é. Você sabe quem você é. Você sabe de sua apatia. Você sabe de sua dureza. Você sabe de sua frieza. Você sabe de sua hipocrisia. Você sabe de sua língua. Você sabe de seus pensamentos e coração. Você sabe que você odeia a Deus no íntimo. Eu quero falar a você que entrou por essas portas manchado pelo peso, pela culpa e pela vergonha do pecado. Se, na medida em que a palavra de Deus foi sendo anunciada nessa noite, seu coração foi se enchendo da convicção de sua miséria e morte, de sua alienação a Deus, eu quero dizer que há esperança para você. Cristo veio para salvar pecadores,
dos quais cada um de nós aqui somos os piores. Os sadios não precisam de médicos, mas sim gente doente. E se você que entrou por essas portas, ainda que você seja membro dessa igreja há mais de 30 anos, e você consiga olhar para a realidade da sua enfermidade, de sua miséria, de seu fracasso, se você que tem machucado muita gente, tomado decisões erradas, e até hoje amarga a culpa, a vergonha, eu quero te convidar a olhar para Jesus Cristo, morto e ressurreto dentre os mortos ao terceiro dia. Ele pode ter compaixão da tua vida. Se você o buscar, Ele pode vir até você. Ele pode te perdoar. Ele pode rasgar teu peito, arrancar o coração duro e pôr um coração novo, com sentimentos renovados. Se você deseja que Deus tenha paz contigo, olhe para o Cordeiro que foi morto no Calvário. Olhe para o Cordeiro que venceu a morte. Olhe para o Cordeiro que nesse momento anda no nosso meio, está sentado entre nós. Olhe para o Jesus vivo, que diz a uma mulher vil, com a vida suja: eu posso fazer transbordar dentro de você rios de água viva. Se você entrou abatido, cansado, sobrecarregado, o pecado tem gerado um peso sobre os seus ombros, a ponto de te curvar, te adoecer e te matar, você pode sair daqui nessa noite, libertado pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Basta você se render a Cristo. Não é aceitar Cristo não, meu querido. Não é reconhecer que Jesus é Cristo não. Até os demônios sabem que Jesus é Cristo. É render tua vida, teus sonhos, projetos, futuro, esperança, saúde, finanças. É render-se por completo e dizer: toma-me em tuas mãos. Transforme-se em meu Senhor e meu Salvador. Lide com as durezas do meu coração, realize uma transformação radical em mim, me transforme de dentro para fora, eu me humilho, me mude. Se você buscar a Cristo em humildade, como deve ser, em humilhação, por ser como eu sou, um baita pecador, Ele pode vir a seu encontro, e o melhor de tudo, não te jogar fora, te fazer sair daqui transformado, para todo o sempre. Para Jesus, missão dada é missão cumprida. Ele cumpre até o fim a missão que recebeu na eternidade. Que missão foi essa? Salva um povo para si, transforma esse povo em filho de Deus e dá a mim e a você, o povo de Deus, uma esperança verdadeira, uma esperança de vida eterna. Amém. Deus é bom, gente. Deus nos ama demais. O amor de Deus por nós é assustador. Você imagina um negócio desse? É uma pena que nenhum pregador, e eu muito menos, é uma pena que a gente não consiga comunicar essas verdades com a excelência que ela exige. É uma pena que faltam palavras, faltam construções, faltam ilustrações. É uma pena que falte tudo isso. É uma pena que as nossas reações sejam tão endurecidas. É uma grande pena que nossa vida continue alheia a tudo isso. É uma grande pena que ao olhar para a cruz, a gente imagine que ali é um mero símbolo. Não. Ali é o Deus por meio de quem céus e terra foram criados, revelando o amor a mim e a você, e tomando uma decisão: eu vou transformá-los por completo. Eles nunca mais serão os mesmos. Lhes darei a vida eterna. E ninguém roubará essas pessoas de mim. Ninguém. O inferno não terá mais domínio sobre eles. Demônios não os dominarão mais.
diabo não dominará mais, a vergonha não os destruirá, a culpa não os pisará, eu os libertarei para todo o sempre. Cruz e ressurreição, uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor.